A CPI das Americanas foi instalada na Câmara dos Deputados. O colegiado quer investigar a ocorrência de possíveis crimes envolvendo os responsáveis pela empresa, que teriam fraudado balanços anuais para esconder rombos nas contas. O deputado Alexandre Guimarães, do Republicanos de Tocantins, é membro da CPI. Para falar sobre o assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa e eu queria iniciar pedindo para o senhor explicar os motivos gerais para a instalação dessa CPI. Veja só, essa CPI da Americanas é uma CPI bastante importante para que possamos averiguar justamente como foi anunciado essa inconsistência contábil na ordem de 20 bilhões de reais e um prejuízo declarado na casa dos 40 bilhões de reais pela própria empresa e pela própria incorporadora. Ocorre que este episódio da Americanas, ele gera uma descredibilidade ao mercado financeiro, ao mercado econômico do nosso país. E dá um interesse público para poder garantir aos investidores de ações econômicas para garantir a estes a segurança de investimento nas bolsas, no nosso mercado financeiro. O Brasil, o nosso país como um todo, precisa ter estabilidade econômica. E mercado financeiro é o propulsor, é quem puxa essa estabilidade, primeiramente pela ordem pela ordem mundial, como pelo nosso mercado de ações nacionais. O presidente da CPI, o deputado Agostinho Ribeiro, disse uma frase que eu queria ler para o senhor e queria que o senhor comentasse. Ele disse que a CPI tem que investigar possíveis responsabilidades sem desestabilizar a economia do país. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que significa essa frase e se o senhor concorda com ela. O presidente foi muito feliz a afirmar isso, porque nós precisamos, com o rigor que nos exige a responsabilidade, apurar essas inconsistências, mas sem gerar qualquer prejuízo econômico e até social. Veja só, a empresa Americanas, ela emprega hoje 40 mil pessoas. Nós estamos falando aí de 40 mil famílias. Nós precisamos dar guarida a cada vez mais a iniciativa privada que possa gerar emprego e possa gerar renda. De outra sorte, nós não podemos permitir também que, com malabarismos contábeis, como presumivelmente foi o que aconteceu, possa fantasiar números fraudando o mercado financeiro. Então a gente tem esse contraponto, incentivar a geração de emprego e renda, mas sem criar uma instabilidade econômica financeira. E foi muito feliz o presidente nessa frase. A Americanas é controlada por três nomes fortes. São eles Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira. Seriam ali os acionistas majoritários com cerca de 30% das ações. As notícias dão conta de que eles perderam muitos bilhões de reais em patrimônio em decorrência da queda do valor dessas ações. Mas mesmo assim ainda existe algum burburinho de que a gente poderia ter tido ali algumas manobras realizadas por parte desses empresários. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Estes três investidores macros do nosso país, esses três empresários, eles figuram como conselheiros da empresa da Americanas e precisam de alguma sorte ser entendido, buscarmos justamente esse entendimento. Após o anúncio da inconsistência contábil, logo após a revista Forbes publicou o aumento do capital, do ganho e do patrimônio justamente desses três conselheiros, o que causa aí uma estranheza e uma inconsistência. E é isso que a CPI vai buscar visar, tentar um entendimento de até quando houve má-fé, até quando houve uma imperícia contábil e de que forma isso pode afetar a estabilidade econômica do nosso país. Esses três nomes, como o senhor disse, são muito fortes no mercado financeiro. O Jorge Paulo Lemann está sempre em primeiro ou segundo lugar entre os homens mais ricos do país. O Marcel Telles e o Carlos Alberto Sicupira sempre entre os 10 mais ricos. São nomes de muito prestígio. A CPI pretende obrigar esses empresários a virem até a CPI? A CPI ela precisa entregar uma resposta. Essa CPI, não diferente das demais que estão instaladas nessa casa,
mas esta CPI em especial ela não tem uma polarização, ela não tem uma bandeira partidária, ela não tem números, ela tem um interesse real de garantir a estabilidade econômica do nosso país. E não há, e é mais do que natural, sendo estes três conselheiros e esses três conselheiros da empresa Americanas e do grupo a que pertence responsáveis por estes números, é necessário que o faça, que eles venham identificar justamente essa situação. O que houve de fato, o que aconteceu de fato e o que a gente pode fazer, até com a ajuda deles e com esse prestígio que eles têm, para que casos semelhantes a esse não se repitam daqui para frente e o nosso mercado de ações não vira um verdadeiro game ou um campo minado. Nós precisamos, mais uma vez, a palavra que a gente busca é uma estabilidade e uma credibilidade no mercado de ações do nosso país. As notícias dão conta de números um pouco divergentes. Tem veículos falando em rombo de 20 bilhões, já encontrei matérias falando em 40 bilhões, mas o que é indiscutível é que existe um prejuízo aí de bilhões de reais para pessoas que estão envolvidas ali, principalmente com as ações desse grupo, né? Quem são os maiores prejudicados? Como é que esse prejuízo se consolida? Olha, quando a gente não tem credibilidade econômica e estabilidade econômica, o mais prejudicado é o país como um todo, é o desenvolvimento econômico da nossa nação. Não trazer e não ser apreciados por investidores que possam garantir recursos e movimentar a especulação econômica do nosso país, todos nós saímos prejudicados lá na ponta, seja o governo, seja a sociedade como um todo, seja os investidores. Esses valores não eram conhecidos antes da entrada deste novo nome no grupo Americanas, que é Sérgio Rial. E ele trouxe, ou teria trazido, essa informação dessas inconsistências contábeis. O Sérgio Rial também deverá ser convocado pela CPI. Por que convocá-lo? A CPI é uma comissão processante. Ela tem que apurar. E é necessário que todos os agentes, autores ou quem der notícia do que houve sejam ouvidos, até para que a gente não tome nenhuma decisão ou faça uma apuração em vão. A gente precisa entregar uma resposta em concreto para a nossa sociedade, para daí as providências conseguintes serem tomadas. Seja ele, seja os conselheiros, seja a empresa de consultoria que prestava a contabilidade da empresa, precisa vir até nós, sermos ouvidos e ouvi-los para que a gente possa daí para o seguinte tomar algumas providências. Que tipo de alcance uma CPI dessa pode ter? Até onde as investigações poderiam levar? Pode haver, por exemplo, prisões, multas? Que tipo de situação a CPI pode criar? A CPI em si, ela não tem um condão de prisão. Pelo contrário, é mais de esclarecimento neste primeiro momento. A CPI tem o poder de prender, sim, em flagrante delito e alguma coisa. Não vejo que seja esse o tema a que a gente vai perseguir. Na verdade, essa CPI é uma CPI, como dito, de esclarecimento. Nós precisamos entender para devolver a estabilidade do mercado financeiro brasileiro. Nosso mercado passa por dificuldade de estabilidade. Justamente isso. Avançando, o conteúdo que for aproveitado desta CPI poderá trazer aos parlamentares, a nós da Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, até mesmo políticas de formalização legislativa que impeça esse tipo de manobra aconteça no nosso mercado financeiro. Nós não tenhamos, talvez, dentro do que for apurado, uma legislação específica para impedir o que houve, ou até mesmo, que não seja impedir, que seja inibir esse tipo de acontecimento. Fraude é crime e precisa ser apurado, e é isso que a gente vai fazer na CPI. E dali para frente, talvez, criar legislações específicas que possam inibir esse tipo de ação. E quem sabe até mais, essa CPI é o início de alguma situação. Nós precisamos esclarecer esses fatos e precisamos saber ainda mais, com muita diligência, se tais fatos não são estendidos a outros, até mesmo do mesmo grupo econômico, né? ou outras empresas que estão no nosso mercado de ações. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Antes de a gente iniciar, o senhor me disse que a CPI provavelmente vai ser encerrada no prazo de 120 dias. Eu espero que ao final o senhor possa retornar para a gente trazer para todas as pessoas interessadas as conclusões dessa investigação.
Será uma honra poder voltar aqui e devolver à nossa sociedade aquilo que nos confiou. Com muita transparência, é o que a gente vai fazer nessa CPI. Mais uma vez, uma CPI sem polarização política, que visa tão somente devolver a estabilidade econômica do país, e vamos voltar aqui, se Deus nos permitir, com resultado positivo. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.